Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui da GainVest Wealth. Para quem não me conhece, eu me chamo André Fogaça, eu sou um dos sócios fundadores da GainVest, eu sou especialista em investimentos e investidor há mais de 20 anos. E o grande objetivo aqui das nossas transmissões, que a gente vem realizando aqui no YouTube, é justamente mostrar para você que está nos assistindo como nós, aqui da GainVest, nós ajudamos os nossos clientes a resolver e a tratar os seus principais problemas de investimento, não é? Então a gente quer demonstrar na prática o dia a dia do nosso trabalho, mostrar os nossos bastidores, na verdade, de como a gente vem ajudando os nossos clientes, né, a investir melhor e atingir seus objetivos. E o tema da nossa conversa de hoje, na verdade, é um estudo de caso. Então a gente vai trazer aqui para você o estudo de caso de um cliente, e para isso eu convidei um consultor para trazer esse estudo de caso e apresentar para você que está nos assistindo. E o convidado de hoje é o Vinícius Mazzoni, que é um consultor aqui da nossa equipe. Então, Mazzoni, eu quero agradecer a tua presença, obrigado por estar aqui com a gente, fazendo essa conversa. E eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo e contasse um pouquinho da tua história, da tua experiência como consultor. Claro. Não, primeiro é sempre um prazer a gente estar aqui, né? Tá conversando, tá podendo mostrar esses exemplos aí para o pessoal dessa forma que a gente vem atuando aqui dentro da GainVest, né? Então, eu sou o Vinícius Mazzoni, né? Sou casado, tenho um filho já de 7 anos. Eu gosto de trazer aqui, né, onde eu iniciei, né, a tomar gosto por toda essa questão de planejamento financeiro, que eu tive uma passagem no esporte, né? Então, fui atleta aí, profissional de futsal, e ali me ensinou, né, que eu tinha uma carreira curta e eu deveria me preparar para o que fazer depois, e também, né, justamente pela modalidade não ter os zeros que nós temos ali, né, a mais no futebol de campo, por exemplo. Então eu sabia que eu tinha que me preparar bem para isso. Comecei a estudar, né, então fiz diversos cursos, fiz as certificações necessárias para poder atuar na área, apliquei bastante isso, né, para mim, né, na pessoa física, e depois, né, ingressei no mercado financeiro como assessor de investimentos. Ali eu vi também, né, toda essa questão de conflito de interesses que a gente percebe na indústria, e quando surgiu a oportunidade, né, de realmente poder estar aqui como consultor da GainVest, não pensei duas vezes, porque aqui a gente realmente tem uma forma genuína, né, de estar atendendo aqui o nosso cliente e poder entregar aquilo que realmente de fato faz sentido para ele, tá? Muito legal, Mazzoni. Sabe que eu não sabia dessa tua história de jogador, né, de futsal. Tô sabendo agora, bem interessante. É um pouco diferente, por isso que eu gosto de trazer, né? Que teve uma experiência anterior, e isso me fez, né, realmente na prática poder olhar, né, com mais carinho para essa parte e perceber a importância de ter realmente esse planejamento, né? De a gente conseguir olhar realmente para longo prazo e buscar aí as melhores soluções. Perfeito. Então, para a gente começar, Mazzoni, eu gostaria que você trouxesse um pouco do contexto desse cliente, desse estudo de caso, né? Você poderia, então, falar um pouquinho sobre, enfim, o contexto dele, onde é que ele investia, como é que ele investia, qual é mais ou menos o patrimônio em aplicações financeiras que ele tem hoje aqui com a gente, né? Então, se puder dar uma visão geral aí do cliente, vai ser bem importante para a gente iniciar a nossa conversa. Não, perfeito. Hoje eu peguei como exemplo um cliente que ele é jovem, tá? Ele teve, né, uma negociação importante ali da empresa, tá com capital ali de 2 milhões aplicado. Ele tinha antes, né, todo uma assessoria, né, na XP, os recursos dele estavam investidos na XP, e ali até ele achava que já estava, né, com uma carteira realmente bem preparada e bem estruturada, né, para o futuro dele. Então, basicamente é essa questão, né? Ele teve uma negociação importante onde adquiriu esse patrimônio, continua, né, ainda obviamente nativa, e ele quer buscar aí toda essa geração, né, para um futuro para aposentadoria. Perfeito. E Amazônia, é legal até mencionar que nós temos muitos clientes aqui dentro da empresa que vêm de uma situação parecida, ou seja, eles acabaram vendendo às vezes, uma participação societária numa empresa, ou receberam até uma herança, ou seja, investidores que receberam valores significativos, né, muito, assim, valores grandes, e aí
precisavam de uma assessoria de uma ajuda, né, um auxílio profissional para investir melhor esse capital, né? Então é bem comum esse tipo de caso, né? Então, só para mencionar isso. E Mazzoni, conta um pouquinho para a gente o que esse cliente reclamava, qual era assim a dificuldade que ele tinha, tinha algum ponto específico que fez ele nos procurar, fez ele vir atrás para, ou mesmo querer conhecer um pouco mais do nosso modelo de consultoria? Sim, acho que aqui o principal ponto, né, foi que ele começou a perceber que ele estava deixando dinheiro na mesa, né, através de algumas aplicações, alguns investimentos que inclusive estavam deixando a carteira dele muito engessada e já não estavam indo de acordo com aquilo que ele realmente almejava, né, mais para frente. Então acho que foi bem aquela ideia de montou algo, né, pensando de uma forma que ele achava que estava montado de uma forma, mas realmente se tu fosse analisar, ela não estava condizendo ali com os seus objetivos, né? Então acho que essa foi a principal dor ali que fez ele buscar realmente aqui, né, a nossa consultoria. E ele tinha consciência que na assessoria que ele estava havia conflito de interesses? Ele não tinha de fato essa consciência, né, de saber realmente aquilo que os produtos ofereciam para quem, né, colocava. Depois acabei entrando ali realmente nos detalhes, ali a gente percebeu que a carteira, né, na verdade, foi montada não para ele, e sim para o assessor que montou a carteira, né? Então são realmente aqueles produtos que a gente conhece que, né, trazem uma comissão grande para quem monta e acaba não sendo aquilo que o investidor de fato procura, né? Sim, e poderia comentar, Amazônia, assim, que tipo de produto ele tinha na carteira quando ele veio, assim, o que exatamente tinha na carteira dele que fazia com que a carteira não estivesse tão adequada, assim, né, ou uma carteira ruim, vamos dizer assim, porque ele buscava? Sim, primeiro, né, muitos COIs, né, que são esses produtos mais de longo prazo, tá? Até muita situação que ele nem sabia de, por exemplo, das saídas, né, no mercado secundário, que tem uma penalidade ali grande, bastante fundo também com peso. Ele até tem um perfil de longo prazo, né, mas bastante fundos com peso grande de private equity, né, então deixando realmente a carteira com pouca mobilidade, além também de muitos produtos ali de crédito privado, né, que também de muito longo prazo, né? Então a gente sabe que são produtos que acabam limitando um pouco, e o que eu achei que foi de uma forma exagerada, né, que acabou aumentando ali os riscos demasiados ali na carteira, foi o crédito colateralizado, né, que seriam aqueles créditos que tu pega com garantia de investimentos, e aqui até, né, já posso adiantar trazendo ali que tinha inclusive uma dessas operações que o crédito estava com uma taxa muito maior do que o retorno no investimento, né? Ou seja, isso lá na frente ainda acarretaria, né, ele ia ter que pagar ainda, né, esse produto. Então aqui, claro que a gente já conseguiu, né, sanar essa questão. Acho que até me antecipei aqui, né, André? Não tem problema, Amazoni. É engraçado, né, que a carteira desse cliente, pelo que tu está relatando, é uma carteira muito, assim, típica do cliente que vem da assessoria, né? Ou seja, crédito privado de longo prazo, né? Então, para quem está nos assistindo, o que acontece? Os créditos privados de longo prazo são produtos que pagam uma comissão muito alta pro assessor. Então, por isso que eles acabam recomendando, né? Eles têm esse incentivo a recomendar esse produto porque eles ganham uma comissão muito grande, né? O COI é outro produto, né, Amazônia, que vale a gente destacar aqui para quem está assistindo que se você tem COI na carteira, esse produto, de forma geral, já há estudos que mostram que a maioria dos COIs não são bons, né? Assim, eles não geram um retorno satisfatório a longo prazo. Então é um produto, em sua maioria, ruim, né? Claro que a gente não pode, em sua maioria, né? Vai ter exceções, é óbvio. Mas, de forma geral, é um produto que entrega menos do que se colocasse no Tesouro Selic, por exemplo, né? Que seria o título livre de risco no Brasil. Então, só para complementar aqui na Amazônia, que a carteira desse cliente que tu pegou é uma carteira clássica, né? Típica da carteira que vem das assessorias de investimentos. Então, é bem curioso, assim, que volta e meia vem essas carteiras assim, né? Sim.
E a gente percebe que eles se dão conta, né, quando precisam de alguma liquidez ou de fazer alguma movimentação, que aí sim se dão conta que, opa, esse produto aqui acho que realmente não é aquilo que eu vinha buscando, então aí que eu tenho que, além, claro, de retorno, né, que como tu bem comentou, a maioria deles acaba não trazendo um retorno ali satisfatório, acho que tem toda essa questão da liquidez também, né, quando eles precisam acessar o recurso, eles enxergam a dificuldade aí, percebem que realmente é um produto que não está ali de acordo com o que eles buscam. Sim. E uma outra coisa, Amazônia, que eu queria entender um pouco mais desse cliente especificamente é a questão do perfil dele. Qual é o perfil dele? Ele tinha um perfil mais conservador, mais arrojado? Como é que é? Ele hoje, né, devido até a esse montante ali que ele adquiriu, ele está mais um perfil moderado, né? Então já é uma pessoa que não precisa estar correndo riscos, né, desnecessários para, vamos dizer assim, estar montando o patrimônio, né? Então ele já tem, né, um patrimônio ali, enfim, interessante que atinge os objetivos dele lá na frente se a gente fizer realmente aqui, né, um trabalho com toda uma gestão de risco, né? Então hoje dá para dizer que ele tem sim um perfil moderado, né? Não sem estar querendo correr riscos desnecessários, mas ele tem apetite a risco para ter alguns outros produtos, né, de mais variáveis na carteira. Perfeito. E, Mazoni, esse cliente, quando ele nos procurou, ou seja, quando tu conversou com ele lá no começo, né, do primeiro contato com o cliente, o que esse cliente desejava, assim, o que ele queria, o que ele buscava, ele tinha algum plano, ele tinha clareza do que ele queria, porque a gente sabe que muita gente que nos procura tem uma clareza do que busca. Ah, por exemplo, o cara quer montar um plano de aposentadoria, ou seja, quer acumular um patrimônio X para se aposentar num determinado prazo. Outros querem gerar uma renda passiva imediata, né, com o patrimônio que já tem. Então, assim, cada um tem o seu objetivo. E esse cliente, o que ele queria exatamente? Não, o primeiro passo que ele queria, né, foi que olhasse ali para a carteira e deixasse ela de uma forma mais adequada ali ao perfil dele, até com uma liquidez um pouco maior para eventuais até aquisições futuras, além do que ele almeja a aposentadoria, né? Então, ele queria, através dessa carteira, construir um patrimônio para daqui a 10 anos ele poder ter uma certa tranquilidade, né? E tá até definindo os próximos passos da vida, assim, enfim, né? Qual a situação que ele vai levar, né? Tanto de trabalho, enfim, situação familiar. Não tinha os números, né? Vamos dizer assim, exatos na cabeça, mas, né, de atingir ali um patrimônio que trouxesse essa tranquilidade. E eu acho que o principal ponto era saber, né, que tinha alguém olhando para a carteira dele ali, vendo o que era melhor, não aquela situação de quando entra o dinheiro na conta, né, receber ali uma chamada de aplicar em produto X ou Y, né? Então acho que essa questão aqui também era muito importante, alguém que olhasse a carteira como um todo, né, não só ali também o objeto de investimento, mas que trouxesse também uma visão mais ampla, né, em toda a questão, mais pensando para frente de sucessão e aposentadoria, né? É interessante, né, que, como tu está relatando, na Amazônia, esse cliente, ele buscava, então, ter alguém de confiança para cuidar dos investimentos dele, né? Uhum. Então isso já mostra assim algo que de fato é algo que nós entregamos aqui com bastante propriedade, né? Que é justamente isso. Na consultoria, o cliente tem um consultor, né, que está ali do lado dele, alguém que ele pode confiar, principalmente pela questão do conflito, né, que não há conflito de interesses aqui, então indicar um produto, o produto A ou o produto B, isso é indiferente para nós, então o que nós buscamos é sempre entregar o melhor produto para ele, né, que faça mais sentido para o objetivo dele, né, para a carteira dele, enfim. E lembrando, né, Amazônia, eu acho que é legal até a gente falar isso com bastante clareza aqui para quem está assistindo, que o trabalho que nós realizamos aqui, ele é personalizado na Amazônia. Então, é um trabalho que é olhado assim de forma personalizada para o cliente, individual, né? Então, você olha a situação daquele cliente, monta uma carteira, um plano que vai atender aos objetivos dele. Isso é algo que a gente percebe, né, no mercado, que o cliente que vem da assessoria, muitas vezes ele vem, né, ele vem de um trabalho que não é feito dessa forma, né, essa forma personalizada. Eles, às vezes, colocam em qualquer
montam qualquer coisa, assim, meio padronizado, né, para todo mundo. E aqui não, é um trabalho individualizado, né, é um trabalho muitas vezes até artesanal nesse aspecto, né, de fazer algo que é pessoal para aquele cliente, né. Sim, eu acho que esse ponto é importante, né, André, de a gente trazer aqui, que a gente começa também a participar, né, de várias decisões, né, vai ganhando cada vez mais essa confiança, né, porque nós temos realmente esse contato, e eles vão percebendo que a gente está olhando para aquilo que realmente é o melhor para eles, né, então não tem essa questão de produto A ou produto B, né, aquilo que realmente encaixa melhor ali para o investidor. Até eu comentei ali, né, anteriormente, acho que essa foi uma questão importante ali, acho que ali também que ele percebeu uma certa confiança foi quando nessas operações ali de crédito eu trouxe para ele que ele estava com, né, uma operação que o crédito estava rendendo muito acima do produto que estava atrelado a esse crédito, né? Então ali a gente já iniciou também um planejamento para diminuir essa dívida, ou seja, ele estava aumentando a dívida dele, né? A gente conseguiu traçar um plano até já conseguimos sanar essa situação, né? E aí sim, tu liberava o produto, porque o produto também não é que estava tendo uma rentabilidade interessante, né? Aí a gente conseguiu livrar ali dois problemas dele, né? A dívida que estava aumentando e liberar o recurso para fazer investimentos em produtos melhores, né? Perfeito, Amazônia, muito bom. E Amazônia, agora eu gostaria de entender mais o seguinte: quando esse cliente nos procurou, né, quando tu teve as primeiras conversas com ele, tinha alguma coisa que fazia ele hesitar em mudar da assessoria para a consultoria? Tinha alguma preocupação, alguma objeção em relação, talvez, ao modelo de consultoria, ou talvez à nossa empresa por não nos conhecer? Então, tinha alguma coisa específica que fazia ele, ou que fez ele pensar durante um tempo se valeria a pena trabalhar aqui com a gente? Sim, acho que aqui é importante também trazer, né, que a conversa não foi rápida, né? Então teve uma primeira conversa. No primeiro momento, ele trouxe que a carteira já estava montada, né? Então ele tinha a impressão de não precisar de uma consultoria, que ele já tinha a carteira montada, e aí vem sempre aquela questão, né, de por que eu vou pagar, né, uma gestão aqui do meu patrimônio se a minha carteira já está pronta e eu tenho, né, de forma gratuita ali do outro lado, né? Foi a partir daí que, quando ele percebeu que ele estava, né, ali não tendo o melhor atendimento, que a gente conseguiu sim evoluir, né? E aí ele tá vendo que realmente a gente consegue gerar bastante valor, né? Mas teve essa primeira questão de eu já tenho a carteira pronta, por que eu vou pagar para alguém fazer a gestão dos investimentos? Sim, e nesse caso, Amazônia, o que que tu falou para ele sobre essa questão do tipo assim, pô, já tenho uma carteira pronta, mas e aí, o que que tu disse para ele para convencer ele de que, mesmo com a carteira pronta, faria sentido ter uma consultoria? Não, aí eu busquei entender como é que era a carteira dele, né? Porque até então eu não sabia. E aí ele me Ah, ok. trouxe, né? Ele me trouxe como é que era a carteira, e aí eu pontuei, né? Todas aquelas questões que a gente já abordou aqui relacionado aos produtos que estavam na carteira, até mesmo exposições, né, muito elevadas em determinados setores, né? Então eu fui trazendo todos esses pontos, e aí sim ele foi vendo, realmente isso aqui não está de acordo com aquilo que eu venho buscando, esse produto também, né, não conversa com esse meu outro objetivo, e eu acho que a partir ali, vamos dizer assim, desse diagnóstico, né, da carteira que eu trouxe, criou essa pulga atrás da orelha. Aí, né, mais para frente ele resolveu finalmente aqui entrar, né, na nossa consultoria. É interessante que tem muitas pessoas que vêm para consultoria e eh, elas já têm uma carteira, claro. A carteira está montada, porque, enfim, uma carteira é o quê? É uma composição de ativos e tal, né? Isso é uma carteira. Agora, se ela é boa ou ruim, bom, é outra questão. Aí que entra o papel do consultor analisar. Mas o fato dele já ter uma carteira já faz com que ele pense, pô, eu já tenho uma carteira montada, por que eu preciso de mais ajuda, né? E aí que entra essa questão, né, Amazônia, como tu colocou, que justamente esse é o papel da consultoria, né? É ver se aquela carteira ela vai levar o investidor a alcançar o que ele almeja, né? Porque
né? A carteira pode estar muito, muito boa ou muito ruim, ou mais ou menos, enfim. E aí, se ela está muito ruim, ela não vai atingir o objetivo, né? Então, não é o fato da pessoa já ter uma carteira montada que isso está tudo resolvido, né? Não é bem assim, né? Tem que ser feita essa análise. Mas Rony, conta agora que tu já começou a falar sobre isso até, mas eu gostaria de escutar um pouco mais. Como é que foi que tu trabalhou com esse cliente desde no momento que ele deu o sim para começar o trabalho aqui com a gente? O que foi feito, né? Qual foram os primeiros passos? Qual foi a primeira coisa que tu fez? Qual foi o plano que vocês traçaram? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses pontos. Uhum. Primeiro a ideia era, vamos dizer assim, limpar, né, o máximo possível ali desses produtos que não estavam condizendo com o que ele buscava. Claro que sempre analisando também essas questões de se era o momento exato de saída ou não, né? Então a gente iniciou essa busca ali, por exemplo, da questão do crédito, né? A gente já identificou aquilo no começo, então já virou uma prioridade para ir diminuindo esse ponto. À medida também que alguns produtos iam, né, dando alguma saída, a gente foi também eliminando para trazer uma diversificação maior, né? Como eu comentei, ele também tinha bastante concentração em alguns setores, né? Então, dentro disso, a gente buscou fazer essa diversificação. Tinha muitos fundos de investimento também com taxas de administração elevada e que não entregavam um ótimo retorno. A gente foi diluindo isso aos poucos para trazer, né, uma melhor composição ali de carteira, até com um peso adequado para o que ele vinha buscando, né? Porque realmente a carteira estava com um risco muito mais elevado do que aquilo que ele precisaria estar correndo, né? Então, acho que esses foram assim os principais pontos. Ainda a gente não conseguiu, né, de fato, eliminar tudo, como a gente trouxe aqui, tem bastante coisa que é de longo prazo, então isso demora, né, requer aí um tempo maior, mas nesse primeiro momento a gente já está conseguindo trazer uma liquidez maior para ele, né? Então a gente já tem produtos mais líquidos que ele tenha acesso, até por ele trouxe essa necessidade de uma eventual aquisição futura ou de negócio, enfim, de algum bem material. Então a gente já conseguiu deixar essa parte, vamos dizer assim, resolvida e estamos limpando aos poucos, né, todos esses outros produtos e trazendo essa diversificação ali maior dentro da carteira. Tá? Então já é uma carteira muito mais equilibrada, né, até com um risco menor do que ele tinha anteriormente. Muito bom, mas assim, então vamos lá. Teve a questão da liquidez, né? Primeira coisa, tentar resolver a questão da liquidez, porque como tu comentou, ele se queixava de não ter liquidez. De fato, né? Tinha produtos ali que não tinha a liquidez, uma liquidez boa, né? Então, a questão da liquidez foi um primeiro ponto, né? A questão ali do crédito, ele tinha era uma dívida que ele tinha, né? Isso. Então, esse já foi um planejamento que foi feito. E eu acho legal mencionar também, Amazônia, que para quem está assistindo, que é muito legal que tu comentou que esse trabalho vem sendo feito aos poucos, né? Então, assim, o que nunca se deve fazer é pegar e desmontar a carteira toda de uma hora para outra e começar uma nova, né? A gente tem que ir aos pouquinhos, né? Até porque, assim, às vezes não é o melhor momento de sair de um ativo, de uma classe de ativos, né? Então, tem que ser feito um trabalho gradual, né? Ou seja, num primeiro momento é estabelecido um plano, digamos assim, uma carteira ideal, uma composição ideal de carteira, né? E essa é a meta, né? Que vai ser atingida num prazo, né? Num prazo que pode ser mais longo, mais curto, vai depender muito de cada caso, né? Mas eu acho que isso é legal que todo mundo que está assistindo entenda que leva um tempo, né? Então, assim, no momento que começa o trabalho com a consultoria, até chegar naquele plano estabelecido ou chegar naquela carteira ideal que foi pensada, leva um tempo, né? Isso leva um tempo e tem que ter paciência, né? Às vezes pode levar 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes 1 ano e meio, 2 anos. E até eu falo por experiência própria, por mim, né? Eu tenho um consultor aqui na empresa, né, Amazônia, e a gente estabeleceu um plano que levou um certo tempo até a gente chegar nos percentuais determinados, e isso levou 1 ano e pouco, e na verdade ainda está em andamento, não tá
Não chegou no número exato, mas está muito próximo disso e leva um tempo mesmo. De fato, não é da noite para o dia que a gente chega na carteira ideal, né? Exato, exato. Acho que aqui um outro ponto também que eu estava deixando passar, que nesse olhar da aposentadoria também, né, o que a gente percebeu, como ele faz a declaração completa ali do imposto de renda, a possibilidade de criar ali, né, um produto de previdência privada, um PGBL, para ele ter esse diferimento fiscal, né, e também aproveitar esse benefício já com esse olhar mais de longo prazo, que era algo que ele não tinha, né, então não tinha nada voltado para isso, então a gente já começou também a pensar, né, dele poder abater esses 12% que pode abater, né, da renda tributável para esse tipo de produto, pensando já lá na frente na aposentadoria dele. Então foi outro fator que a gente adicionou, né, aqui, acho que mais um ponto que realmente a gente consegue olhar, né, e está analisando 360 graus mesmo ali a vida do cliente. Muito bom. Mas, Oni, eu sei que tu já mencionou isso ao longo da nossa conversa, tu já mencionou alguns pontos a respeito de resultado, né? Enfim, o que esse cliente conseguiu, assim, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre aspectos mais, vamos chamar assim, emocionais, comportamentais. O que esse cliente teve de resultado, assim, perceptível, né, que não é só apenas a questão dos números, a questão técnica, mas a questão mais emocional, digamos assim. O que tu percebeu desse cliente em relação a isso? Hoje o que eu vejo é que até aqui ele traz, né, que ele tem uma tranquilidade aí muito maior de saber que realmente a gente está acompanhando ali próximo a carteira dele, né, e está vendo realmente ali as melhores soluções. Né? Então ele disse que já se sente, né, mais tranquilo, sabe que pode, né, não estar preocupado com essa questão, que até um ponto que ele trouxe, que ele tinha uma certa preocupação a partir do momento que ele entendeu, né, alguns tipos de produtos que ele estava investido. Então, ali ele disse que agora ele já consegue navegar melhor para essas situações, sabendo que realmente a gente vai estar ali para buscar a melhor solução para ele passar da melhor forma, né? Que às vezes tem coisas que, obviamente, não é que a gente vai conseguir resolver tudo, mas que a gente vai estar ali sempre buscando o que é melhor para ele, né? Então, acho que o principal ponto é ele tá realmente, né, de uma forma ali sossegada para estar, né, focado em outras questões, né, que não é o principal dele. Ele sabe que ele precisa, né, esse acompanhamento e que ele tem que focar em outras áreas. Então, acho que isso foi o maior ponto, até isso mais relatos que ele traz mesmo, que ele vê muito essa tranquilidade mesmo e confiança relacionado ali ao patrimônio dele. Pois é, sabe que a gente percebe, Mazoni, que muitos clientes que vêm a nós, eles se queixam de não ter tempo, né, para cuidar dos investimentos, né, e isso, de fato, é algo que tem um valor quase que intangível, porque, assim, a pessoa ela conseguir ganhar tempo, ou seja, ela usar esse tempo de uma forma mais interessante, isso é algo que não tem preço. Porque, assim, no momento que ela gasta tempo tendo que cuidar dos próprios investimentos, tendo que lidar com o mercado financeiro, que a gente sabe que é cada vez mais complexo, tem muitas coisas acontecendo, né? E isso também causa estresse, a pessoa deixa de passar tempo de qualidade com a família, deixa de fazer coisas para ela mesma, como praticar esporte ou hobbies, enfim. Então, o consultor, na verdade, ele devolve esse tempo para o cliente, né? E também traz essa tranquilidade que ele tanto busca. Então, para quem está nos assistindo, é legal que vocês entendam que o papel do consultor, ele não é só de melhorar a questão dos investimentos em si, né? É de trazer essa tranquilidade, essa paz de espírito e trazer aquele tempo que o cliente não tinha, porque ele se envolvia. Muitas vezes tem clientes tem investidores que fazem por conta própria, né, Amazônia? E aí esse caso é pior ainda, porque ele não tem ajuda de ninguém, ele está fazendo tudo sozinho. Ou também tem aquele que no meio do caminho, que talvez seja o caso desse cliente, que tinha a ajuda de um assessor, mas sempre meio que desconfiado do assessor, porque
gente não sabe se ele está fazendo no melhor interesse para ajudar o cliente ou ajudar ele mesmo, né? Então, só para resumir aqui, né, Amazônia, eu acho que a grande transformação, o grande resultado que a consultoria traz para os clientes, para os investidores, é justamente isso. Dar mais tempo para o investidor poder usar esse tempo com outras coisas que não seja cuidar dos investimentos. E é engraçado que para tantas coisas na vida, Amazônia, a gente contrata um terceiro para fazer, um profissional para fazer, mas quando é para cuidar do nosso dinheiro, muita gente negligencia isso. Então vamos lá, se você tem um problema de saúde sério, você vai falar com um médico, ou seja, um profissional para te ajudar nesse aspecto da sua saúde. Você não vai estudar medicina, vai querer aprender com um vídeo no YouTube como é que faz uma cirurgia, algo do tipo. Você vai procurar um profissional. Se você tem um problema no carro, você vai num mecânico para resolver, você não vai tentar resolver sozinho, né? Apesar de tem pessoas que tentam resolver sozinho, mas normalmente não funciona, não dá certo, né? E a pessoa perde tempo, energia, gasta dinheiro e não resolve o problema. Então, no caso dos investimentos, ou seja, no cuidar do seu patrimônio, faz muito sentido ter a ajuda de um consultor, de um profissional que está ali fazendo isso todo dia, né? E é alguém que você pode confiar, porque é alguém que está alinhado com os seus interesses, né? Então, só para trazer esse fechamento aí, né, Amazônia, sobre o resultado final que a gente gera, né? Foi muito, muito bom esse ponto, e aqui eu acho que só agregando aqui, né, um pouco mais, a gente começa a participar de várias decisões financeiras, né, dos clientes. Eu acho que isso também acaba mostrando essa confiança e essa muito satisfatório para nós, né? Tem alguma questão, alguma dúvida, eu compro tal coisa parcelado ou à vista, o que tu acha, né? O que é melhor? Então, acho que isso também a gente consegue tá adicionando, né, além desse olhar estritamente ali para a carteira de investimentos. Exatamente. Não é só a questão da carteira de investimentos, como tu colocou, né? Isso respinga para outras coisas, né? Até uma compra, né? Como tu falou. E, Mazoni, eu quero saber agora uma coisa importante, que é o seguinte: diante desse estudo de caso, né, desse cliente especificamente, tem alguma lição que tu possa compartilhar, alguma coisa que tu aprendeu ou que caiu a ficha para ti em relação a essa questão aí de investimentos, né, de gestão financeira específica que você aprendeu com esse cliente, assim, tem alguma coisa que tu possa compartilhar aqui com a gente? Eu acho que o principal ensinamento ali que eu tirei desse caso foi de realmente a gente ter noção, né, daquilo que estão, né, nos oferecendo, porque a gente acaba vendo que às vezes a gente até pensa, né, por ter ou algum patrimônio mais elevado que tem um atendimento realmente de excelência, mas nem sempre funciona assim, né? Então é muito importante ter conhecimento daquilo que está sendo, né, colocado para nós. Obviamente não vai dominar o assunto, mas ter uma mínima noção e saber que tem algo que é voltado para ti, né? Então, como a gente já trouxe aqui alguns pontos desse certo conflito, né? Então, ter confiança de que realmente a pessoa que está olhando ali para essa parte está buscando aquilo que realmente vai se encaixar no teu perfil, né? Porque ali a gente, né, só relembrando, achando que uma carteira está estruturada, na verdade, a carteira, né, não estava estruturada para aquilo que ele queria, né? Então, acho que esse é o principal ponto e depois vai gerar toda aquela tranquilidade, né? Toda aqueles pontos que a gente já trouxe aqui, até mesmo da pessoa poder se dedicar a alguma outra coisa, não ter essa preocupação, né, relacionada a essa parte mais de investimentos, de planejamento financeiro. Muito bom, Mazoni, muito bom. Acho que está bem claro, assim. A gente trouxe aqui vários pontos bem relevantes, né? Então, para quem está nos assistindo, acho que deu para ter uma clareza, um entendimento de como é que funciona os bastidores aqui da consultoria, né? Acho que ficou bem interessante, assim. Acredito que tenha dado para entender bem, assim, como é que a gente trabalha. Então, estamos chegando ao final aqui da nossa conversa, né? Então, eu quero te agradecer, Mazoni, por estar aqui comigo, né? Para a gente poder
a gente ter tido essa conversa e ter trazido mais detalhes a respeito desse cliente, desse estudo de caso. Então, obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, né, André? Sabe que a gente está aqui à disposição para poder levar aqui, né, para mais pessoas a forma como a gente atende, né? Então, o prazer foi todo meu. Muito, muito obrigado. Maravilha. Então, para quem está nos assistindo, eu quero deixar um convite final, que é o seguinte: eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo, caso você queira ter uma conversa com um dos nossos consultores, talvez possa ser até com o próprio Mazzoni, tá? Para conhecer, entender em mais detalhes, um a um, como é que funciona o nosso serviço de consultoria, para você poder tirar suas dúvidas pessoalmente com nossos consultores. Então, eu vou deixar o link, basta você clicar no link, colocar os seus dados e aguardar o contato da nossa equipe. Então, alguém da nossa equipe vai ligar para fazer o agendamento da primeira conversa, né? Então, vá lá, aproveita que é uma cortesia nossa para você. Então, chegamos ao final. Então, obrigado pela presença de todos vocês. Mazzoni, mais uma vez, obrigado pela presença. Um grande abraço a todos e a gente se vê numa próxima transmissão. Valeu. Obrigado, até mais.